Agora a gente vai dar início à aula de hoje, que é pirâmides. As pirâmides são poliedros com a base sendo um polígono qualquer, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono e assim por diante, e com as faces laterais sendo triangulares, elas sempre serão triângulos. O exemplo mais clássico de pirâmide que a gente tem é das pirâmides do Egito, que é a da base quadrangular. É, uma, é um quadrado com as faces laterais sendo triangulares. Mais pro fim do vídeo, eu vou tentar pegar pelo menos uma demonstração da planificação das pirâmides, que, se comparado às planificações da aula anterior, é bem mais simples. Uma pirâmide pode ser regular. Ela é considerada regular quando as arestas da base têm a mesma medida, os ângulos da base são iguais e as arestas laterais têm o mesmo tamanho, são congruentes. Uma pirâmide também pode ser reta ou oblíqua. A gente diz que uma pirâmide é reta quando a projeção do vértice na base se localiza exatamente no centro dessa base. Falando de uma maneira mais prática, se a pirâmide estiver reta, ela é reta. Se ela estiver torta, inclinada, parecer que alguma coisa, se bateu um vento, alguém apoiou nela, ela entortou, ela é oblíqua. Depois disso, eu queria ressaltar que as pirâmides têm uma série de elementos que são cobrados em vestibulares, sejam como o alvo da questão, seja como um elemento que vai te ajudar a encontrar a pergunta, o que a questão está perguntando. Então, devagarzinho, a gente vai ver todos eles. O primeiro que eu queria falar são os comuns aos outros poliedros, que é a altura. É a distância do vértice da pirâmide, da ponta do bico dela, até a base. Então, a distância do vértice até a base é a altura. Ela também tem as arestas da base, que a gente vai chamar de L para não confundir com as outras. É a linha que liga um vértice ao outro da base. A gente vai ter também comum aos outros a aresta lateral, que é a distância de um vértice da base até o vértice que seria da outra base, mas como é uma pirâmide, é a distância do vértice da face até o vértice da pirâmide. O que a gente vai ver que a gente não viu nos outros poliedros, porque não que eles não tenham, mas que é pouco cobrado e é muito difícil. A gente vai ver isso mais para frente. É um conteúdo um pouco mais complexo de se entender. São o apótema da base, que eu quero que vocês gravem como a distância do centro da base até metade da aresta lateral. Se você colocar um lápis no centro da base e fazer uma linha até a metade da aresta lateral, que nem o Mzinho está representando, é o apótema da base. A gente também tem o raio da base. Numa aula futura eu vou mostrar com imagens, vou mostrar como que calcula para os diferentes polígonos isso. Porém, nessa aula, o que eu quero que vocês lembrem? O raio da base de uma pirâmide é a distância do centro da base até um vértice da base. Sempre que for uma linha do centro até o vértice da base, ele vai ser chamado de raio da base. Por último, a gente tem o apótema da pirâmide, o G. Ele é a distância do vértice até metade da aresta lateral da face. É a distância do vértice até a metade da aresta da base. A gente chama de G, ou apótema da pirâmide. Lembrando que essa é uma pirâmide regular, quadrangular e reta. Agora a gente vai mostrar todas as equações
envolvidas nos cálculos da pirâmide. Eu vou fazer algumas demonstrações também, mostrando como que você vai achar esses elementos e que é mais calma e astúcia do que necessariamente você dominar o assunto. O primeiro exemplo é de como achar o apótema da pirâmide a partir da altura dela e do apótema da base. Para vocês verem, compararem, esse triângulo bem aqui, que vem do vértice da pirâmide com a altura, pega um Mzinho aqui com a apótema da base e o G do apótema da pirâmide. A gente tirou aquele triângulo da pirâmide e trouxe ele para cá. Raul, como que eu vou achar as medidas? A gente tem que lembrar que esse daqui é um triângulo retângulo, ou seja, ele vai ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Por que isso é importante? Porque aí a gente pode usar aquela relação da trigonometria que é Pitágoras. Eu não sei quando vocês vão ver isso, se já viram, mas para a nossa aula, a única coisa de Pitágoras que vocês têm que lembrar é a soma dos quadrados dos catetos é igual aos quadrados da hipotenusa. Igual eu tinha feito aquele dia na lousa, que eu desenhei os quadrados nos catetos e na hipotenusa. E somando eles ia dar a mesma coisa. Então a gente vem, a hipotenusa é o lado maior. A gente vai colocar aqui, g ao quadrado. Os catetos são os dois lados menores. Então a gente vai somar os quadrados deles. M ao quadrado mais H ao quadrado. Sendo assim, se você tiver a altura da pirâmide e o apótema da base, você consegue achar o apótema da pirâmide. Mas como que eu vou descobrir o apótema da base? Se for um quadrado, é sempre muito mais simples. O apótema da base de um quadrado é a metade da aresta. Você vai pegar a aresta da base dele e vai dividir por 2. Então eu vou colocar mais para frente, acho que 3 apótimas para ficarem mais tranquilos. Voltando para a figura da pirâmide, a gente aprendeu a calcular o G, agora que é o apótema da pirâmide. Agora a gente vai entender como que a gente calcula a aresta lateral, a partir da altura e do raio da base. O raio da base de um quadrado a gente vai ter que ou pegar metade da diagonal dele, lembrando que a diagonal de um quadrado é aresta raiz de 2, ou a gente faz por Pitágoras. Como a diagonal do quadrado nunca muda, eu recomendo fortemente que vocês decorem que ela é a raiz de 2 e na hora de tirar o raio da base você só divide por 2. A gente pegou aquele triângulo lá, formado pela aresta lateral, pelo raio da base e pela altura, e jogou aqui. Para achar ele é a mesma coisa do de cima. Maior lado, que é a aresta lateral, a gente vai levar ao quadrado e vai deixar sozinho. Do outro lado, a gente vai elevar ao quadrado e somar os dois que sobraram. Sendo assim, a gente eleva a altura ao quadrado e soma com o quadrado do raio da base. Lembrando que o raio da base vai ser normalmente, caso seja um quadrado na base, a aresta da base, que a gente colocou L de lado, raiz de 2 dividido por 2. Isso.
quando for 1, quando a base for um quadrado. A última das relações que a gente vai dar uma olhada sobre essa pirâmide aqui é usando a aresta da base, a aresta lateral e o apótema da pirâmide. E a gente vai chegar nesse triângulo bem aqui. A gente tem o apótema da pirâmide, a aresta lateral e a metade da aresta da base. Por que metade? Porque a aresta da base completa isso daqui. Como o apótema da pirâmide só vai até metade da aresta da base, então a gente só pode pegar metade dela. A equação que a gente vai chegar é o lado maior ao quadrado é igual a um dos lados menores ao quadrado, o g ao quadrado, mais o outro dos lados menores também elevado ao quadrado. Assim a gente consegue fazer outra relação com 3 elementos da pirâmide. Das 3 que eu mostrei, essa daqui é uma das que eu mais vi enquanto eu estava estudando, fazendo exercícios e tal. Porque como a apótema da pirâmide é um elemento só dela, o pessoal costuma dar o maior foco. Fora que você vai ter que saber trabalhar com a aresta da base e a aresta lateral. Então é muito importante saber ela. Por último, saindo um pouco das relações sobre os elementos da pirâmide, a gente vai falar um pouco de algo mais universal na geometria espacial, que é volume e área, que a gente também pode chamar de superfície. O volume, ela vai ter uma peculiaridade. Enquanto todo poliedro você calcula o volume como área da base vezes a altura, ela vai entrar nos poliedros especiais, que a gente fala que tem bico. Sempre que você olhou para o poliedro, viu que tem bico, você divide por 3. Assim você acha o volume. Você olhou para a pirâmide, ela tem um bico. Então na hora de calcular o volume, você vai fazer área da base vezes a altura dividido por 3, porque você viu o bico. E aí você vai encontrar o volume da pirâmide. Sobre a área total, não muda nada dos outros poliedros. Área da base mais área lateral. A maior diferença é que como ela só tem uma base, enquanto a maioria tem 2, você não vai dobrar a área que você achar na base. Então vai ser a área da base mais o número de faces laterais, que serão triangulares. E porque numa pirâmide regular, todas as faces laterais serão iguais. Então você achou a área de uma face lateral, você acha de todas as outras. Lembrando que existem 3 equações para os triângulos que a gente vai acabar vendo no próximo slide. Antes de ir para o próximo slide, falando da área das bases principais das pirâmides e outros detalhezinhos, eu queria ressaltar mais uma vez que a pirâmide tem uma série de elementos que são cobrados dela. Exemplo, o apótema da pirâmide é algo só dela. A aresta lateral, por mais que tenha em outros poliedros, o jeito de calcular o dela é diferente, porque não é algo que vai ser dado normalmente, você vai precisar calcular por meio do Pitágoras. Ela já cobra o raio da base, ela cobra o apótema da base, então é muito legal você ficar com essa imagem aqui e entender onde vai cada elemento, você saber qual parte da pirâmide é cada elemento, que é algo que vai ser cobrado caso caia no vestibular. Porque normalmente o vestibular vai pegar todo o conteúdo de
poliedros na geometria espacial e vai escolher 2, 3 para cobrar. Em casos muito raros, eles cobram 4. Por isso é bom saber todos para ganhar o máximo de pontos que você conseguir ir com esse conteúdo. Então a gente já viu as relações, que são essas 3 primeiras, e o volume e a área da base. E a superfície total, quer dizer. Com as principais bases, por mais que não seja um conteúdo propriamente de geometria espacial, eu não acho legal deixar vocês crus quanto a isso até chegar nessa parte de geometria plana. Então eu trouxe aqui só uma pontinha. O jeito mais fácil de você calcular as áreas para que vocês não tenham dúvidas na hora do vestibular. Ah, Raul, isso daí vai ser explicado de uma forma melhor? Sim, não por mim, mas pelo professor de geometria plana. Ele vai explicar tudo isso, como que vem. Vocês vão sair da aula dele sabendo disso. Para a minha aula, o que eu quero? Que vocês saibam pelo menos uma dessas fórmulas aqui. Essa última é a mais difícil e a menos cobrada em vestibulares tipo Enem, que são vestibulares menos conteudistas. Se você souber que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá ótimo. Se você souber que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá ótimo. Ou se você souber que a área de um triângulo é meio absceno, também está muito bom. Vocês só precisam saber uma. Eventualmente aparecerá um exercício que vai pedir outra área. Enquanto vocês não tiverem visto isso com o professor, vocês podem ou pedir ajuda para a gente no grupo ou procurar na internet, voltar nesse slide para ver as fórmulas e aplicarem. Mas com o tempo vocês vão aprender todas essas fórmulas. Para quadriláteros, a fórmula da área da base é sempre a mesma. Lado vezes lado. Viu um quadrilátero na base, lado vezes lado. Para hexágonos, a gente tem uma fórmula bem fixa, porque um hexágono ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Então a área da base dele é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Além dessas áreas, das principais bases, para ajudar vocês a resolverem exercícios que peçam isso, eu trouxe também os principais apótimas, que é do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 6. O apótimo do quadrado, que é metade do lado, e o apótimo do hexágono, que é L raiz de 3 sobre 2. Com esses 3 apótimas, vocês farão a maioria das questões que envolver esse conteúdo, se não todos. Agora falando do tronco de pirâmide. O tronco da pirâmide é uma pirâmide que perdeu o bico, entre aspas. Como assim? Você tem uma pirâmide. Se você ir arrancando a parte de baixo, você só vai diminuindo a altura da pirâmide. Só que se você arrancar a parte do bico, ela vira um tronco de pirâmide. Ele vai ter uma base menor, uma base maior e todos esses elementos que a pirâmide também tem. Qual que é o problema? É um conteúdo pouco cobrado que, se vier no Enem, o que eu mais vejo caindo é ou a planificação ou de alguma forma que você não precise dessa fórmula do tronco especificamente para resolver. Porque caso ela coloque uma questão que precise dessa fórmula em específica, o número de acertos vai ser muito baixo. Então é uma questão que, pelo tempo que você vai demorar para responder
e pelos pontos que você ganha, acaba não valendo a pena. Eu trouxe a equação aqui, mas por desencargo de consciência, se alguém for fazer algum vestibular que caia. Mas eu não recomendo vocês fazerem as questões por ela. O jeito que eu recomendo vocês fazerem é pelas equações do tronco. Como assim? Você tirou a parte de cima da pirâmide, ela virou um tronco de pirâmide. Se você chamar a parte da pirâmide que saiu, a altura de Hzinho e a altura da pirâmide original de Hzão, você consegue fazer uma razão e depois tirar uma proporção da nossa primeira aula lá atrás. Então, se a gente fazer isso, a gente pega o menorzinho sobre o grandão e chama de K, ou seja, Hzinho sobre Hzão é uma constante. Com isso, você pode descobrir a superfície da pirâmide, você pode descobrir o volume da pirâmide. Como assim? Supondo que você tenha o volume dessa pirâmidezinha que saiu e você quer o volume da maior. Então você chega e vai. Hzinho sobre Hzão igual a K. Para volume é K ao cubo. Então você coloca o volumezinho que você tem sobre volumezão e você vai levar esse K que você conseguiu ao cubo. E aí você vai fazer as contas. Para achar o volume do tronco, depois que você achou o volume da pequenininha e da grandona, você vai e subtrai. Volume da grandona menos da pequenininha, sobra só o tronco. Para achar a superfície do tronco, como a área da base permanece a mesma, porque você não mexe com a parte de baixo da pirâmide, só com a parte de cima, você pode considerá-la como área da base, mas com a superfície lateral da pirâmide maior, menos a superfície lateral da pirâmide que foi retirada. Para tentar ilustrar melhor o que eu falei no slide anterior, eu trouxe esse exercício do Enem 2009, da prova azul, que ele te dá exatamente uma pirâmide e conta uma historinha. No exercício ele diz que uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, ou seja, uma pirâmide regular com a base sendo um quadrado, com 19 centímetros de altura, então a altura total é 19, e 6 centímetros de aresta de base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior. Lembra aqui que eu disse? Se você cortar as partes inferiores da pirâmide, eles formam troncos. A única parte que continua sendo uma pirâmide é a parte que tem o bico, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então ele contou a historinha e te deu as informações que você precisa. Vamos ver o que ele pergunta. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Então o que ele perguntou é o volume. Por que ele perguntou o volume? Que ele quer o quanto de material você vai usar para fazer aquela vela. O que a gente sabe? A gente sabe a altura total e a gente sabe a aresta da base. A gente vai ter que achar o volume da pirâmide maior e depois acha o volume da pirâmide menor. A gente consegue fazer uma relação de proporcionalidade. Vamos resolver esse exercício. Primeiro vamos descobrir a altura. Eu fiz algumas modificações. Primeiro eu
sublinhei o que é importante, que ele fala que essas partes da pirâmide são espaçadas de 1 centímetro. Então, como tem 3 espaços, a altura, que era 19 centímetros, fica 19 menos 3. Quer dizer que essa pirâmide com que você vai gastar de material tem apenas 16 centímetros. Raul, quantas partes ele tem? Tem 4. Se ele tem 4 partes, você vai dividir a altura de cada parte, vai dividir a altura pelo número de partes. E você vai ter que cada parte vale 4 centímetros. Isso quer dizer que a pirâmide maior, cadê meu mouse? Aqui o Hzão vale 16. E esse Hzinho vale 4. Então a gente faz a primeira relação de proporcionalidade. Hzinho sobre Hzão igual a K. Então vai dar aqui 4 sobre 16 é igual a K. Simplificando por 4, K fica 1 quarto. Agora eu abri outra página para a gente calcular o volume da pirâmide maior. A gente sabe que a base é um quadrado, 6 por 6. Para a gente tirar a área de um quadrado, é lado vezes lado. Então a área vai ser 6 vezes 6, que dá 36. A altura a gente viu que é 16, porque esse 19 aqui já é com os espaços. Então o volume da pirâmide tem bico 1/3 vezes 36 vezes 16. Para a gente não ter que fazer uma conta com números muito grandes, a gente simplifica esse 36 com o 1/3. O volume vai ser 12 vezes 16, que vai dar 192. Atenção que aqui tem uma alternativa marcando 192. Então o que a gente sabe é que não é essa alternativa. A gente também sabe que se tirar a parte de cima dessa pirâmide, o volume que você vai precisar para gastar vai diminuir. Para fazer isso, o volume que você vai gastar para fazer o objeto, a vela, vai diminuir. Então não pode ser a D, não pode ser a E e não pode ser a C. Sobrou duas. Se você tivesse sem tempo e precisasse chutar, você já teria duas opções ao invés de 5. Sabendo disso, a gente vai e aplica a constante de proporcionalidade. Vzinho sobre Vzão é igual a K ao cubo. O Vzinho a gente não sabe. O Vzão é 1/2 e o K ao cubo é 1/4 ao cubo. Isso daqui, a gente passando esse 192, multiplicando e já levando ao cubo do lado direito, fica que o Vzinho é igual a 192 sobre 64, que dá 3. Então, para a gente achar o quanto você vai gastar de parafina, é o Vzão menos o Vzinho. 192 menos 3 é 189. E a gente chega na alternativa B.